Olá, quem tá entrando? Morgana, Patrick, Ju, Rafa, Bianca, socorro, cadê Bianca? Oi, Gabi. Oi, Thalia. Só um minutinho, galera. Quem mais? Bianca tá chegando. Yas, Gabi. Oi, oi. Deixa eu deixar o volume aqui. Chegou. Vou pôr, vou pôr o meu filtro um momento, porque eu não sou obrigada a aparecer só eu sem filtro aqui. Ai, Sim. deu certo já. Tudo bem, Josi? Tudo bem, amada? Seja bem-vinda ao meu perfil pela primeira vez. Ai, muito obrigada. Fico muito honrada com o Tu não convite. tá usando fone. Como, Josi? Tu não tá usando fone, né? Eu acho que não precisa. Tá dando interferência no som, tu acha? Não, eu digo por usar fone, não precisa, né? Não, acho que não precisa, tá tudo certo aqui. Tá. Se der interferência no som, vocês Santé, mon avisam aqui. amour. Isso, isso. A Gabriele mandando um santé. Saúde. Santé, mon amour. Tá tudo Ai, que ótimo, eu bom estou ver se funcionou vendo. tudo aqui. Oi, James, Josiel. seja bem-vindo. É que eu tô vendo o pessoal entrando e eu quero dar boa noite pra todo mundo. Sim. Ai, o cabelo do Josiel tá um arraso, tá melhor que o meu Pois já. é. Desculpa, Bianca, você travou um minutinho. Tá, voltei? Voltou. Então tá bom. Queres começar se apresentando? A gente se apresenta? Posso começar. Pra quem não me conhece, né, que está aqui no meu perfil, veio da Bianca, ou enfim. Sou o Josiel, sou estudante de psicologia, né? Conheci a Bianca bem no início da graduação, né? Acho que eu estava no primeiro ano e tu estava no ano seguinte, na terceira fase, então a gente foi para um congresso junto e ali começou. E, Foi. e é isso. E ali começou o nosso interesse pelo tema também. A gente percebeu que os dois gostavam desse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas a gente só foi falar mesmo dele depois, né? A gente Pode acha se que a gente. apresentar também para o povo te conhecer. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, sou psicóloga, recém-formada, me formei esse ano, né? No comecinho do ano, a formatura meio em pandemia aí, no, né? Uma formatura um pouco atípica. E o meu, enfim, me interessando por esse tema, sempre me foi um tema que chamou assim atenção, mas acho que também nunca tinha me parado para me aprofundar realmente para estudar isso, até o momento que eu e o Josiel a gente parou e pensou, vamos fazer alguma coisa juntas, que coincidiu com o momento que eu fiz o meu TCC, que puxou um pouco para essa parte, né, da sexualidade humana. E junto com isso puxou um pouco para a questão da violência contra a mulher, que eu acabei tendo que puxar alguns conceitos aí para entender realmente quem são essas mulheres e que tipo de mulheres, de quem a gente está falando mesmo. E acabou que esses temas meio que se entrelaçaram e coincidiram com o momento que eu e Josiel resolvemos, então, levar isso, esse tema à frente, assim, nós dois. E é É, isso. e aí, mas acho que o ponto principal ali foi da mostra, né? Posso falar um pouquinho? Fale. Então, há 2 anos eu fui estagiário no NOPN, né, na Unidade, na universidade que eu faço faculdade, né, que a Bianca se formou, e o NOPN era um núcleo de orientação a pessoas com necessidades especiais. E anualmente esse núcleo organiza a Mostra Inclusão em Foco. E essa mostra ela organiza vários trabalhos, mobiliza educação, assistência social, para trabalhos que façam, que abordem a questão
das deficiências, né? Tudo que abrange a inclusão. No ano que eu estava estagiando, foi 2018, a Marisete, né, a nossa chefa, depois chefa da Bianca, porque ela foi fazer estágio lá, e aí a gente começou a planejar tudo. Ela falou, vamos falar de sexualidade na mostra, já que é a mostra de inclusão, por que a gente não fala de sexualidade? E ali surgiu a primeira pontinha, assim, que foi a gente foi montar uma oficina sobre sexualidade para os professores que estavam participando da mostra. Os professores levavam as crianças, tinha vários projetos, várias oficinas acontecendo, e os professores vieram participar da nossa. Nesse ano a Bianca ainda não estava. Então eu tive a oportunidade de conversar, ali em 2018, com algumas professoras da educação infantil sobre esse tema. Falar sexualidade. O que é sexualidade? De onde que vem, para onde que vai, como que se apresenta na escola. E aí foi onde eu tive um, assim, insight, digamos assim, de perceber que as pessoas têm muita confusão, principalmente no que diz respeito ao termo, o que é o conceito de sexualidade, o que ele abrange e o que ele não abrange. No ano seguinte, a Bianca se tornou estagiária lá junto com a gente e a gente repetiu a oficina, né? Daí a gente elaborou um material, né? E ampliou um pouco, a gente conversou com alguns adolescentes e, de novo, assim, a questão dos termos, aí isso ficou com a gente para a gente poder falar e a gente ficou com a vontade de fazer mais coisas sobre isso. E aí veio a pandemia esse ano. A amostra de inclusão, ela é um evento muito bacana, né? A amostra é um evento que vale muito a pena conhecer, se você não conhece, enfim, de qualquer forma. É muito válido conhecer. E a ideia surgiu justamente porque quando a gente fala de inclusão, meio que a gente está falando de todo mundo, né? A gente não está falando só da pessoa com deficiência. Até lembro que na época a gente conversou sobre várias possibilidades dessa inclusão e de oficinas com temas diferentes. E essa oficina foi que aconteceu então com educadores e com alguns adolescentes junto e tal, mostrou para mim e para o Josiel muito sobre essa questão dessa falta de conhecimento mesmo, assim, de pegar esses termos que são um pouco mais técnicos, um pouco mais teóricos, que a pessoa precisa realmente sentar e estudar, não é uma coisa que a gente escuta e sabe o que é, e a necessidade, talvez, de levar isso de uma forma um pouco mais didática para essas pessoas, tipo, ir até elas e levar isso até lá. E até isso nos motivou a pensar em mais projetos, a gente tinha ideias, até o teu projeto de estágio esse ano, né, falar disso na educação, levar esse conhecimento para essas pessoas, porque é um conhecimento que cada vez mais ele vai estar entrando na nossa vida, assim, ele vai aparecer aqui, daqui a pouco você tá, sei lá, você é atendente de banco, você trabalha num banco e pode pensar que nunca tem a ver com isso, aí para uma pessoa na tua frente, né? Então, a necessidade desse conceito ser um pouco, desse conhecimento ser um pouco mais distribuído, mais Além espalhado. do conceito teórico, né? A gente vai falar disso também. E tu falou do meu estágio, né? Alô, James, que está ali assistindo a gente, foi meu colega de estágio de área específica do primeiro semestre. Nossa ideia era levar a oficina, a ideia central da oficina que a gente fez que eu fiz com a Bianca, para as escolas, né? Para trabalhar com os professores os temas da sexualidade e de sexualidade na educação. Aí a pandemia não deixou, a gente se reorganizou e montou uma série de vídeos. A gente gravou agora na semana passada, na outra, e vai ser disponibilizado no segundo semestre para toda a rede municipal de ensino, para os professores de educação básica. E ali a gente falou de vários temas da sexualidade. Então, obrigado, James, de ter registrado. É abraçado por... E de alguma forma as pessoas vão estar falando, né, Bianca? O nosso desejo era de falar mais para as pessoas, então vai estar sendo discutido isso. E te agradeço por aceitar o convite de vir falar comigo desse Ah, tema aqui comigo. imagina, um prazer, já fazia tempo que a gente não conversava, então meio que tomar a iniciativa de fazer essa live foi uma desculpa pra gente sentar e conversar, porque com a pandemia a Não, gente não se vê, não tem como, né? E, é um prazer estar aqui, é um prazer. Eu gosto de falar, né, gente? Eu sou metida, então pra mim estar aqui é muito bom. Então, é isso. E agora vamos começar o conteúdo aí? pois é, tu queres, Gabi, é a primeira vez que eu faço isso. Vocês vão entrar no perfil da Bianca, vocês vão ver que ela é super experiente, assim. Ela já tem um monte de live, vídeo e tudo mais. Aí eu fico vendo vocês comentando aqui e eu quero responder todo mundo. Aí eu não sei se eu olho pra lá, se eu olho pra lá, entendeu? Olha pra onde tu quiser, Josi. Oi. Responde, responde. Quer responder, responde. Tiver pergunta, tiver um comentário, a gente vai respondendo. É assim mesmo. Ah, pois é, sobre perguntas e comentários, Bianca.
Assim, a gente queria pedir para vocês, se vocês tivessem como deixar as perguntas um pouco mais para o final. Tipo, se vocês Um tiverem alguma dúvida. comentário, enfim. Porque a gente vai meio que começar aqui com o conteúdo e a nossa ideia é, tipo, conseguir passar o conteúdo inteiro, né? Não passar só não ficar se enrolando e se perdendo no meio das perguntas. Então a gente queria pedir meio que para vocês deixarem os comentários mais pro final para a gente conseguir realmente passar o que a gente tinha pensado e proposto para vocês. Eu acho que tem a opção de desativar os comentários, mas eu acho que é só para ti, Josi, que começou a live. Para mim aqui não tem. E aí você me diz como é que eu faço isso, guria, pra eu não desligar nossa live aqui e deixar o povo... É aqui embaixo, nessas opçõezinhas aqui de baixo. Sabe onde está Gente, você... escrito? Onde está escrito comentar, é por ali. Ah, eu mudei alguma coisa aqui? Não, né? Eu tô clicando. Comentar. A Maristela Scur, querida, tá falando, gente. Ah, aqui, achei. Ah, Gente, então ai, eu tô ótimo. com esses negócios. Gente, então a gente vai desativar agora, a gente vai bater o nosso papo aqui com plateia, né? É realmente a ideia de bater um papo com os assuntos que a gente gosta dentro desse tema, né, Bianca? E aí Sim. depois o mundo pode comentar, complementar e enfim. E Eu vou sim, desativar então. a Savana perguntou se vai ficar salva no IGTV. Vai ficar salva no perfil do Gesiel. Isso. Vou desativar, tá, gente? Não é nada pessoal. Até daqui a Que- pouco. Ah, e a Aline falou alguma coisa também ali. A Aline, querida, saudades. É nossa parceirona também lá da Lá do mostra, né? Nopne. O Nopne é a equipe show, né, Gesiel? Não tem comparação. Não, não tem. Então, Agora, Bianca, como eu Gesiel. falei, o que me deixou intrigado era a questão do conceito de sexualidade. A primeira oficina que a gente fez, a Aline tá ali, ela vai lembrar. A gente começava a oficina entregando um bilhetinho para as pessoas e pedindo para que elas escrevessem a primeira coisa que viesse na cabeça quando elas falavam em sexualidade. Ouviam a palavra sexualidade. O que te vem na cabeça? O que te remete esse conceito? E a gente pedia para as pessoas escrever, e depois a gente misturava os papéis e a gente ia lendo sem mencionar o nome, enfim. E aí o que me chamou muita atenção é que vinham conceitos, ideias de que sexualidade era sexo, era prazer, era medo. Relação, muitas Aí eu vezes. fiquei pensando, mas como, sabe? Da onde que surgiu esses conceitos? E aí está muito relacionado com a história de cada um, isso aí a gente sabe, né? Mas me motivou a entender por que as pessoas pensam isso e como o conceito real, né, de sexualidade não é entendido, né? E Sim. aí isso leva a gente a pensar na história de sexualidade para a gente chegar no conceito que a gente tem hoje. Tá tudo muito intrucado, assim, né? Como foi Uhum. desenvolvendo ao longo da história, dos tempos, a sexualidade humana, para a gente chegar num conceito mais contemporâneo. Sim. E essa questão sobre essa não, esse pensamento um pouco meio fechado, meio pequeno, assim, restrito sobre a sexualidade, foi algo que eu percebi um pouco no meu TCC, porque quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei sobre a relação entre o transtorno alimentar e a sexualidade. E quando eu perguntava para a pessoa, e como é que foi a sua sexualidade? Como é que tu entende isso? A maioria das pessoas, acho que assim, 90%, tipo, quase todas as pessoas que participaram, quando eu perguntei como foi o desenvolvimento da sexualidade, falaram da primeira relação sexual que tiveram. Então, para elas, Bola, né? automaticamente, exatamente, falou de sexualidade, falou da relação com o outro. Não tem essa percepção mais abrangente, que hoje, até em questão de ciência, é o que a gente usa, é o que a OMS propõe, né? A Organização Mundial da Saúde. Ela propõe esse conceito amplo de pessoa mesmo, né? É um tema central da identidade humana, é um componente da identidade, essa é a visão que se tem, e a característica relacional, né, da sexualidade também é muito importante. Se eu ficar olhando aqui para o lado, quando eu estava falando, eu olhei e pensei, alguém pode deixar o que está acontecendo. Eu estou com os meus rascunhos aqui porque eu não quero deixar de falar nada, entendeu, gente? Então eu vou olhando aqui alguma anotação outra para não deixar passar. Show, fique à vontade. Uma coisa também importante quando a gente fala de sexualidade, que remete a sexo, que remete à repressão sexual. Um texto que a gente usou muito nos nossos projetos foi aquele texto da Boneto, né? Que ela traça uma linha histórica da sexualidade muito interessante. Poderia fazer uma live só com aquela linha histórica, né? Papinha do tempo.
É, mas uma coisa que eu queria deixar, que eu achei assim muito relevante para a gente entender sexualidade no Ocidente e sexualidade contemporânea é a ideia que ela traz do surgimento do cristianismo na Idade Antiga e a incorporação que se teve da cultura grega, dos conceitos gregos da ideia do platonismo, do dualismo mente-corpo que tinha na época, para o cristianismo. A noção de corpo foi equivocada. Então, se teve a noção de que carne e corpo remetia a sexo, quando na verdade o corpo era mais uma questão existencial para a filosofia grega. E Uhum, esse equívoco conceitual de uma coisa para outra reverberou e reverbera até hoje na questão da dominação religiosa sobre o sexo e da noção pecaminosa, né? uhum. Se tivesse sido diferente, provavelmente nós teríamos noções diferentes hoje. Não estou dizendo melhor ou pior, mas diferente. Esse ponto foi bem crucial porque daí dali em diante para toda a Europa, a gente está falando de Europa Ocidental da Idade Antiga, né? Disseminou e veio século após século os conceitos e as interpretações e as interpelações com relação ao sexo para as pessoas. E aí reverbera ainda hoje essa ideia da repressão. Tanto que a igreja, ali com o Concílio de Trento, né, que foi a resposta ao Lutero, ela dominava dizendo que tinha que acontecer do sexo no casamento, a posição, a frequência. Então, isso é muito forte. Então, é natural que quando a gente pergunta para as pessoas o que é sexualidade, venha essas noções de sexo, de repressão. Então, entender esse panorama faz a gente entender o que as pessoas conhecem do conceito. E aí a gente pode abranger, né, e ampliar. E é interessante a gente pensar, porque eu acho que é nesse mesmo texto que ela traz sobre cada parte, né? Tipo, ela vai construindo, tipo, na Grécia Antiga. Se não me engano, é nesse texto que ela faz isso. E é muito legal quando a gente pega o começo e a gente vê que existia um conceito muito mais fluido de sexualidade, que era um negócio muito mais natural para as pessoas. E que o Uhum. sexo entre homens era muito comum. E até Sim. era muito comum porque se considerava os deuses gregos, né? Eles faziam sexo entre eles, as relações sexuais eram entre eles, porque o resto do povo não era digno. Então, tipo, era tipo, super normal, era tipo 100% ok, isso Uhum. aqui é o que a gente faz mesmo, Uhum. né? Então, quando a Sim. gente para pensar nessa antiguidade mesmo, a gente volta do começo e se depara com esse choque de realidade realmente, com o que a gente tem hoje, é que a gente percebe que sim, tem parte de uma construção aí. Se não era assim, em algum momento passou a ser, né? Por isso que eu acho que a Uhum. história, quando a gente vai problematizar uma coisa, eu gosto muito dessa noção histórica, não precisa nem aprofundar, mas uma noção histórica que eu acho que faz a gente pensar, tá, então é daqui que veio essa ideia, não é tão E, absurdo assim, teve um começo isso, né? uhum. A questão do sexo entre homens, embora tivesse um caráter educativo e os homens considerados mais afeminados não fossem tão apreciados pelos antigos gregos, né? A questão da mulher também era uma problemática ali, né? Que era de Uhum. inferioridade, né? Não era digna, mas a gente tem, por exemplo, dessa época, a Safos de Lesbos, que é uma poetisa que tem registros dela e muito antigos, assim, de reuniões com mulheres e de escritas, e que remeteu depois à construção do termo lesbianismo, né, que vem dela. Então não é de, assim, não é, a gente tem um meme, né, ótimo, que não é depois do primeiro disco da Lady Gaga que surgiu as coisas, né? Então, assim, entender essa historicidade é ótimo esse, né? Entender essa historicidade é importante para a gente entender hoje as pessoas, os conceitos que as pessoas trazem. E a gente fala aqui das pessoas de um lugar da psicologia, né? A gente vê pessoas em tudo, né? Então, as pessoas estão em tudo para psicologia. Então, por isso que esse tema é tão caro, assim, pra gente, porque reverbera na nossa prática, no nosso estudo, e não tem como não reverberar, né? E reverbera até numa questão de prática de trabalho mesmo, né, Josi? Que acaba que, por exemplo, eu me formei, eu fui para a clínica e eu me deparei com alguns quadros que eu não esperava ter me deparado em relação a isso. Porque quando a gente Uhum, estuda, a gente pensa, não, isso aqui, cara, show, né? Tipo, vamos virar essa página, próximo passo, porque a gente tem que evoluir daqui para frente. E às vezes a gente vai se deparar com casos ali de pessoas que têm isso, que não entende esse conceito ainda, né? Que voltam e que tem esse sofrimento ligado a esse conceito, assim.
de diversas formas, de formas variadas. Isso aparece no nosso trabalho enquanto Uhum. psicólogo. Porque quando a gente fala de pessoa e a gente entende que a pessoa ela tem sim uma sexualidade, porque isso faz parte da personalidade, a gente tem que entender que isso vai aparecer de uma forma ou de outra. Isso vai aparecer na forma como ela se relaciona com ela, com o corpo dela, com o outro, com o corpo do outro, e enfim, isso é muito cheio, né? É muito repleto de coisas, assim, não é uma coisa tão simples. Sim. Não. E esse caráter relacional de como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, é muito importante. A gente está falando desse lugar da psicologia, então a gente pensa muito sempre nisso, assim, né? Porque, como tu falou, de fato vai chegar. E aí essas questões chegam na clínica, né? As pessoas, às vezes, quem não é da área, assim, talvez não tem uma dimensão de que todo esse sofrimento, seja pela repressão, seja pela discriminação, quando a gente vai falar de diversidade, isso está muito visível para a gente. Então, nós da psicologia, a LOPSIS, né, a gente tem uma tendência meio que natural de abraçar a diversidade, de já vir entendendo muito mais ela e está mais natural para a gente. Mas entender isso, de onde vem, para depois não ter os discursos de tipo, eu não sei como aquela pessoa não aceita tal coisa, não entende tal coisa. A gente tem que saber, a gente sabe de onde que vem. Por isso, a compreensão histórica é muito importante. E aí, tendo a informação, tá contigo, tu faz o que tu quiser com isso. Mas antes disso, te permite a entender um pouco. Acho que é meio nesse sentido, assim, né? Sim, até porque tem muita gente que tem os pés atrás antes mesmo de conhecer, né? Antes mesmo de buscar realmente entender o que está acontecendo, já começa de ré, né? Já vai andando de ré para trás, se esquivando, porque tem esses bloqueios que foram construídos e que tem muita coisa em cima, né? Eu acho que a gente não pode também pensar e pegar essa geração que vem um pouco mais preconceituosa, um pouco mais antiga, e simplesmente condenar ela, né? A gente tem que entender Uhum, que essa conversa que a gente está tendo a gente, milhares de coisas diferentes. Primeiro, internet aqui, esse negócio todo que isso levou a informação para as pessoas. Então, é muito mais fácil saber sobre um assunto hoje. E segundo, que naquela época ninguém abria a boca para falar disso. E quando abria, era muito criticado, era muito abafado, era muito escondido ainda, né? Então, uhum. nós somos meio que essa geração que vai começar a jogar isso para frente, né? A dar essa liberdade para falar sobre isso e dizer que não tá tudo certo, vamos falar sobre isso sim aqui, né? Uhum. Exatamente. E o porquê de não falar, a gente pode pensar também na questão da patologização, né? Das sexualidades. Nesse texto, nessa construção histórica, a gente vai ver quando que começou essa patologização das práticas não reprodutivas. Como eu falei da dominação da igreja sobre as condutas sexuais dos indivíduos, né? As práticas não reprodutivas, homoeróticas ou não, eram totalmente reprováveis, porque o domínio da igreja era a compreensão, né? Do casamento e da reprodução. Então, qualquer prática que fugisse dessa norma poderia ser reprovada. E aí a gente vai entender muito do que acontece hoje, assim. E aí patologiza-se. Né? O que é patologizar? Atribuir um caráter de doença, né? De desvio da norma que existe. E aí gera todo o estigma possível e mais um pouco para não se falar do tema, não se falar na escola, não se falar na família, não se falar na comunidade, não se falar em lugar nenhum. E aí a desinformação leva a mais estigma, a mais exclusão. E aí complica o cenário, né? Eu acho interessante a gente pensar nessa parte de patologização e despatologização, porque ela traz muito forte essa questão de que se não é doença, a gente não tem como fazer nada com isso, né? Porque ainda existe hoje esse discurso, inclusive alguns psicólogos ainda falam sobre a tal da cura gay, e meu Deus, vamos reverter isso aí, quando isso é algo que não existe. Até tem aquele psiquiatra, que eu não lembro o nome dele, que falou que dava pra fazer, e aí depois ele voltou atrás e disse, galera, errei nisso Ah, aqui, essa não dá história pra fazer. Sabe o Dr. nome do cara? Robert, sei. Até tenho anotado, porque essa ali eu queria falar, mas é maravilhoso. É um ponto muito importante quando a gente pensa em história e despatologização na história das sexualidades, né? Então, percebam que a gente está falando sexualidades no plural, né? E a gente vai desenvolver isso também. Mas o Dr. Robert, deixa eu só conseguir aqui para Robert Spitzer, de Nova York, ele conduziu, né, nos anos 80, ali 90, um estudo que era o ditame para dizer que homossexualidade era doença. Anos depois, pouco antes da morte dele, em 2012, 2011,
ele fez uma carta aberta, digamos assim, à comunidade LGBT pedindo desculpas pelo erro que ele tinha cometido com esse estudo. Porque o estudo tinha gravíssimos, a Equívocos. metodologia isso, equívocos metodológicos. Os entrevistados foram contatados por telefone para, né, os homens que participaram, enfim, era uma coisa bem surreal que se tinha como base para tal, né, para patologizar a homossexualidade. E aí ele se retratou, né, desse equívoco. É uma história bem interessante, assim, porque ele morreu em paz, digamos assim, depois. Tem uma reportagem bem interessante que fala disso, que dele ter se desculpado por ele ter sido conivente com tanta exclusão, né, com tanta discriminação. E aí a gente fala de patologização, tornar patologizado, a homossexualidade saiu dos manuais psiquiátricos na década de 90, tipo ontem, assim, né? Se a gente falou agora um pouquinho de antiguidade, tipo, anos 90 é ontem. E aí não tem como não ter estigma, né? Sim, Pensando em história, o estigma dos anos 80, da, da AIDS, por exemplo, sim, né? A AIDS foi considerada a peste gay, né? Então, assim, se os homossexuais já tinham discriminação por si, né? Já eram considerados doentes, mais a doença que era totalmente desconhecida, foi bem complicado, né? Embora os movimentos sociais que se criaram de homossexuais ali nos anos 80 foram os que mais contribuíram para pesquisar, para levar a questão da prevenção e da AIDS, a questão dos preservativos e fazer movimentos nesse sentido. Contribuíram bastante na medida do possível, assim. sim. Eu acho que quando a gente pega o exemplo desse psiquiatra, eu acho que deixa muito claro que a gente tá, essa mudança de visão dele, essa pesquisa, ele ter voltado e dito, cara, ele estava errado e tal. E esse próprio construção de como foi se construída essa patologia, ela traz uma noção, tá de boas pra ver? Voltou. Tá. Então essa patologização e despatologização, ela traz uma noção muito de como a ciência ela é, porque a ciência ela tá aí justamente para a gente descobrir cada dia um negócio novo, né? Então, assim como Uhum. no começo não se conhecia e se colocou ali como doença, a gente tem essa mutação, assim, essa mudança ela é normal na ciência, a gente está aí justamente para isso. E quando a gente fala da AIDS, eu vou indicar aqui o filme que é Filadélfia, o nome. Eu acho que tu não assistiu, né, Josi? Ou tu já Eu assistiu? acho que não. Ele é Não. maravilhoso, muito bom, Eu muito conheço, triste. mas eu ainda não parei para ver ele. Sim, assistam porque assim, ó, vale muito a pena e mostra justamente essa briga que tinha nessa época, porque conta a história de um cara que ele tinha AIDS e os problemas que isso gerou para ele no emprego, ele foi pro tribunal, enfim. É uma história linda, eu não vou falar mais porque eu vou dar spoiler, porque eu sou campeã em dar spoiler, mas assistam o filme, é muito, muito bom mesmo e vale muito a pena. E aí, com isso, a gente chega na despatologização e junto com essa quebra de paradigmas e de visão da homossexualidade como algo doente, né? Não necessariamente como algo ruim, porque a gente ainda tem muito preconceito hoje, mas como algo doente, É. assim. E aí eu pergunto, né? O que caracteriza um transtorno mental? Né? Alô, pessoal da psicologia, da psiquiatria. Uma das características é o sofrimento clínico significativo. Qual que é o sofrimento clínico significativo de um homossexual que vai à terapia porque não se aceita ou porque não é aceito? Aí a gente tem várias questões, né? Do não aceitar. A homofobia internalizada é um problema bem grave. E aí vem tudo aquilo, daquela maravilhosa polêmica que tu falou um pouquinho de terapias de reversão. A psicologia contribuiu bastante, né, para as terapias, mas contribuiu no sentido de utilizar um arcabouço teórico, por exemplo, da psicologia comportamental para as práticas de reversão, é, não me é concebível que utilizar uma técnica, por exemplo, isolada de pareamento de estímulo, tipo uma vibe laranja mecânica, Isso, quem já assistiu para Laranja Mecânica imagina aquilo. para dizer que o comportamento homossexual vai ser extinguido. Uma coisa é comportamento, ação, outra coisa é orientação do desejo, né? Então,
é muito mais complexo e intruncado do que só dizer que vai parar de ter relações e deixou de ser gay. E é essa Uhum. concepção que tem, inclusive de alguns psicólogos, que encabeçam esse movimento de terapias de reversão, que é a gente combate, né, a gente psicologia, assim, com a nossa amada resolução 01 de 99, né? Alô, pessoal, vamos ler a nossa resolução, E, se não me porque engano, foi no ano passado que ela foi, que estavam tentando mudar, e ano passado meio que de bateram novo, martelo e disseram, tem para, não alguém mude. porque não se tem, simplesmente não se tem base teórica, base técnica para essa compreensão, de reverter. Curioso que ninguém tenta reverter a heterossexualidade, né? Ninguém fala, vamos transformar alguém em homossexual agora. Vamos tentar fazer o inverso para ver se também funciona, né? Sabe, para ver, para testar, né, a validação ali da terapia. Pelo Sim, contrário, tem muito relato de pessoas que se submeteram a essas clínicas, né, de essas terapias de reversão, um sofrimento psíquico assim extrapolado, né? Porque a negação daquilo que se é por si já é dolorosa o suficiente, mas por terceiros é pior ainda. E aí nesse contexto e assim, não vamos negar os fatos. A maioria dessas clínicas, inclusive psicólogos que encabeçam esses movimentos, estão ligados a religiões. Então assim, não dá. há Quando a gente está falando de religiões que também não aceitam, né, Jesus? Porque a gente já tem religiões hoje que a gente vê um movimento assim que, não vou dizer que abraça e diz, ai, vai lá, mas que, tipo, deixa eles ali, sabe? Dá um ok ali. Tem religiões e religiões, algumas já aceitam mais, algumas menos. E a questão de misturar isso, na psicologia a gente sempre fala, né? O que se mistura, o que se não se mistura. E é isso, assim, psicologia e religião, seja qual for, não são antagônicas. Elas simplesmente não estão nas mesmas dimensões, nem para ser antagônica. Então, Tem aí nem as como pessoas colocar na mesma não balança. dá no balaio para tentar ser antagônica ou não. Então, aí dá muita confusão, E aí, né? assim como a gente tem esse negócio da religião, eu acho que ele confunde muito na psicologia. Mas é assim como a sexualidade, ela é uma dimensão aqui da personalidade do ser, a parte espiritual também é. E aí você ter a sua coisa meio que independe, só que você entende que não tem nada a ver. Tipo, é tão a ver você colocar um psicólogo e bater de frente com isso quanto, sei lá, tipo, entende que não faz sentido nenhum. Ele é só mais uma parte do ser humano e tá tudo certo tá ali. Enfim. Uhum. Falando ainda de despatologização, ou seja, esse movimento de tirar o caráter de doença, a gente pode pensar num panorama de movimentos sociais que vieram muito no sentido de mostrar, estamos aqui, vivemos, somos pessoas, não somos doenças, e aí um estopim, assim, digamos, de movimento social foi o de Stonewall, né, em Nova York, Uhum. e em junho, agora não lembro o dia, e aí tanto que a gente teve agora o mês do orgulho, né, que é em junho, e que é em comemoração a esses movimentos que aconteceram em 69, em 1969. Era um bar, né, em Stonehall, Nova York, que era constantemente atacado, digamos assim, por batidas policiais de maneira bem vexatória, né, para os homossexuais que frequentavam aquele bar. E aí o pessoal se revoltou loucamente e foram alguns dias de protestos violentos, inclusive, que ficou bem como um marco, assim, do início do... A partir dali começaram a ter as marchas pela diversidade e tudo mais, e aí no Brasil também nos anos 70 começou esses movimentos, então as pessoas foram para a rua, dizendo, estamos aqui, existimos e não somos doenças. E é interessante a gente pensar nesses movimentos, porque a gente escuta muito o comentário, e a gente escuta esse comentário sobre tudo. Mas a gente escuta muito assim que, porque na minha época não tinha tanto gay assim, tipo, não, não, isso aí é coisa de hoje em dia. E aí a gente entende que é por causa desses movimentos sociais que as pessoas meio que viram que tá tudo bem viver desse jeito em sociedade, elas meio que começaram a dizer, cara, tipo, vou começar a explicar um pouquinho pra ti então do que eu sou. E aí a pessoa começou a aparecer. Isso começou a aparecer por causa do fortalecimento desse público, dessas pessoas, desse movimento mesmo, né? Sim. No Brasil, a gente teve uma coisa muito importante com relação a essa questão de movimentos sociais, foi a criação dos jornais por gays. A gente tem
Diário do Lampião. Aquele que não sabe o nome do próprio, né, do negócio. É um jornal ali da década de 70 também, escrito por homossexuais que contavam da cultura homossexual que estava ali escondida, assim. E aí começou a ser contado e compartilhado. Então, tem edições, acho que a última edição desse jornal tá todas disponíveis na internet. É bem interessante. Tem até 1980 e alguma coisa, assim. Bem legal, bem legal. Então, o que a gente quer dizer com isso, Bianca? Que as pessoas começaram a aparecer, né? A gente vai emendando um assunto no outro e patologiza, despatologiza e Josi, oi, tu travou aqui pra mim alô. antes, eu não ouvi o que tu falou. Não, eu estava dizendo que o que a gente quer dizer com isso é que as pessoas começaram a aparecer, daí a gente está misturando um assunto com outro. A gente vai para patologia, volta para movimento social e Eu ia falar agora, acho que a gente começa a entrar nas dimensões ali, porque senão a gente vai se enrolar, vai dar 9 horas e a gente não falou tudo que a não gente nem queria vem do falar. tempo, nem vem do tempo também, né? Sim. Vamos entrar na Enfim, parte das dimensões, então? vamos. E o que quer Sexualidade. entender? Oi? As Desculpa, eu te dimensões da cortei. sexualidade. Pode falar. Não, o que é entender essas dimensões, né? O que seria uma dimensão da sexualidade? Ela faz parte da identidade do sujeito e da personalidade. E ela se constrói desde o nascimento. Às vezes até antes, né? A sexualidade. O que quero dizer com isso? Quando alguém engravida, tem-se uma expectativa de que aquele sujeito seja homem ou mulher. E aí já se atribui a ele esse gênero sexual, né? Esse gênero. E aí, não só isso, toda a expectativa de que ele corresponda a uma coisa ou a outra, do que se espera de cada uma dessas dimensões. Mas a gente vai falar depois disso, né? A gente vai chegar lá, atropelando as coisas. E é que, assim como a sexualidade ela é uma dimensão da personalidade, quando a gente olha para a sexualidade, a gente vai ver que ela tem suas próprias dimensões, né? Que ela tem Uhum. ali as dimensões que meio que explicam ela e que fazem ela ser muito completa, que ela faz ir além de como eu me relaciono e com quem eu me relaciono. Ela vai um pouco além Uhum. disso, né? E Uhum. aí a gente vai entrar na tabela agora, Josi. Vai, vai. E aí a Tu. gente tem, então, base. Vamos entrar. Eu só ia perguntar, a gente não tem como mostrar, né? Ou eu posso mostrar o que eu tenho de. Tu salvou a imagem no teu celular Ah, eu aí, acho que não. Josi? Não, não, Da não tabela? consigo. Não consigo. Eu posso mostrar Ah, o que eu tenho então. numa folha, só pra. Posso mostrar só ali Oi? mesmo? Posso Pode, mostrar só da nossa folha? Do nosso. pode, claro. Então, meninas, tudo bom? Essa aqui é a tabela, tá? Que a gente vai estar falando para vocês. Ah, olha ali! Esse aqui tá no meu projeto Dois pacolinhos. de estágio. E tu usou também, eu acho, né? Usei no meu TCC, inclusive vou aproveitar para agradecer a professora Julie por ter feito a tabela, porque essa é dela, se não me engano, né? O Essa trabalho foi ela dela, que da criou. pós, Monografia e dela, aí, então. e é verdade. A gente tá usando o material da pessoa aqui. E essa tabela, a gente tá falando tabela, ela organiza a identidade sexual como eixo inicial de tudo para a sexualidade e divide três coisas muito importantes e que são esquematizadas nessa tabela, que é sexo, gênero e orientação sexual. Percebam, eu não sei se dá para. Dá para ler, E né? aí Eu é também não também um sei. esquema, isso, que organiza a vida das pessoas. Assim, organiza didaticamente, mas para a gente pensar para além do didático, que a gente não está falando só de conceitos, a gente está falando de vidas, né, de vivências. Então, aqui a gente vai organizar e o nosso objetivo maior é falar dessa diversidade, por isso sexualidades com S, né, essa pluralidade e de como que isso se manifesta. Tu podes começar falando da primeira dimensão, Tá bom. se você quiser, é Uhum. claro, pelo Aí, amor, então, ali só a gente tem falando. essas três dimensões. Não, pode deixar que eu falo. A gente tem ali, então, essas três principais dimensões, que vai ser o sexo, gênero e orientação. O sexo, então, ele é a primeira dimensão. E quando a gente fala de sexo, a gente está falando do quê?
é nessa palavra, nessa dimensão que a gente vai entender um pouco da parte biológica do ser. Primeiro que não é tudo, a gente já entendeu aqui que nessa tabela, que também não é 100% completa, mas que nessa tabela que a gente usa para se basear e que tem muito, ela é bastante completa, ela tem bastante coisa, Certo. o sexo é uma parte. E aqui então a gente vai levar em consideração. Oi? Não, tá tudo certo. Eu tava Tá tentando tudo olhar certo? o. Ah, então tá bom. Tudo certo, pode continuar. A gente tem aqui a parte do sexo, que é essa parte biológica, então. E aqui a gente vai entrar em palavras, e aí aqui na tabela tem sexo e tem as palavras que a gente usaria para definir isso. Que seria, por exemplo, o macho, o fêmea e o intersexo. Você consegue perceber que macho e fêmea são palavras que a gente usa para falar também no reino animal. A gente não fala que o gato é um menino ou que a gata é uma menina. A gente fala que é macho e fêmea. Quando nasce, a gente dá essa conotação biológica porque a gente entende que é biológico o que a gente está vendo ali. E quando a gente fala de sexo, é justamente essa parte que a gente está meio que separando e entendendo. E quando a gente fala de intersexo, ele é um conceito um pouquinho mais complexo, mas ele seria as pessoas que nascem meio que no meio do caminho, assim. Elas têm características quase equilibradas entre masculino e feminino, entre macho e fêmea, e não tem, assim, uma coisa que salte. Ou a pessoa pode ter, por exemplo, toda a parte de fora de características físicas muito mais voltadas para o feminino e toda a parte interna reprodutiva igual ao do masculino. Então, assim, intersexo seria justamente essa pessoa que ela não tem uma definição biológica clara. E seria ali, talvez, entraria aqui um pouco o caso dos hermafroditas, mas os hermafroditas ainda nascem um pouco mais pendendo para um do que para outro. Aqui a gente está falando de uma realidade que a pessoa nasce muito equilibrada entre os dois ali, que não dá para olhar e pensar, ah, é isso ou é aquilo. E aí isso vai pra gente problematiza para dizer, é só o que existe é XX e XY. Exatamente. Engano, né? E aí como que isso vai se relacionar essa soma, esse corpo, como veio, vai se relacionar com as outras dimensões, né? A gente vai elaborar isso. E essa questão do intersexo, ela é polêmica porque tem um caso bem famoso que eu não, assim, eu quero citar as coisas, mas eu não lembro os nomes das pessoas. De um menino intersexo que nasceu com as características mais femininas aparentes, né? E esse bebê nasceu e foi criado como tal, como uma menina. É um caso que não é brasileiro, tá? A gente já faz muitos anos. E houve toda uma revolta, assim, porque ele não se identificava como menina, né? E aí foi muito trágica, uma história bem trágica, assim, porque depois teve que voltar. Então tem essa questão do intersexo, do médico, da família decidir no início do bebê ali o que ele vai ser. E aí a gente problematiza para dizer quem decide e como a sexualidade se impõe e a orientação se impõe, mas a orientação a gente vai falar daqui a pouco. E Bianca, eu olhei o horário, a gente quer falar tanta coisa e eu queria saber de Uhum. ti como que a gente tá, porque Então, tu olhou a hora? olhei Porque a gente tem e a gente 15 tem mais minutos agora, tempo. né? Eu Pois ia é, como é que faz? Eu ia te sugerir, a gente continua aqui até a hora que der, até ali umas 8h59. Encerramos e voltamos de novo, começamos de novo de onde a gente parou. E aí vão ficar duas Maravilhoso. lives, duas GTVs. Porque a gente não vai dar conta de terminar o conteúdo aqui em 15 minutos, Josi. Nem Então, o querendo. pessoal que está nos assistindo, nos aturem. Acompanhem aí, Basicamente. vai ficar um pouco mais e é isso, gente. Um abraço. A gente sentou aqui para conversar, então a gente vai conversar. A gente não tá aqui para jogar as palavras e sair andando. A ideia é realmente conversar. E a ideia também é que no final a gente possa ter essa conversa, né? Porque eu acho que é um tema que gera muita conversa, que gera muito um diálogo, assim, e eu acho que o diálogo ele constrói muito. Então, na próxima, nem que a gente fique ali na próxima com meia hora de conteúdo e faz meia hora de pergunta. Final. Ó, chique, né? Ai, pra gente aqui, né, Júlio? Tudo profissional. Dá licença. Eu tava então, voltando na uma questão mais agora do conteúdo. A gente estava falando dessa questão difícil que é. E como esse corpo, seja masculino ou feminino, ainda não. Agora a gente vai falar de masculino e feminino. Né? Esse corpo biológico. Esse corpo biológico que se produz masculino ou feminino. E aí a gente entra, né, agora na categoria, na próxima,
que é de gênero. E aí já dá pano pra manga, né? Dava uma live só disso, Tá, que, que é polêmica, entre aspas, assim, mas não deveria ser. Né? Dentro da categoria gênero, a gente ainda tem duas subdivisões, que é identidade e expressão. Tá? O que, que é uma identidade de gênero, uma expressão de gênero? Não primeiro, o é que ideologia é de gênero, né, gênero, Josi? já remete a isso, né? O que é gênero primeiro, né, Josi? Porque gênero é isso que a gente vê, né? E gênero é essa parte aqui que você tá vendo. E aí, sempre me pega muito isso, porque as pessoas, quando ouvem a palavra gênero, remetem à famigerada ideologia de gênero. Eu jurei pra mim que eu não ia falar disso. Jurei. Mas a gente precisa falar, Bianca. Tem que meter aqui mesmo, é isso. É, porque quando se falam em gênero é construção social. Claro que não, gênero é. Percebem como é um equívoco conceitual. É sempre um equívoco conceitual da coisa. Mas o gênero, como a Bianca falou, é aquilo que se apresenta, aquilo que é visto. Então, ao dizer que gênero é construção social, a gente está pensando na história da sexualidade, como ela é atravessada por fatores políticos, sociais, religiosos, morais, filosóficos e das mais variadas possibilidades ao longo da história, e como que se constrói em diferentes culturas isso, que é o entendimento do que é um masculino e um feminino, em cima Uhum. daquele biológico que a gente falou agorinha. Então, é uma construção também, essas dimensões. O biológico Sim. ampara para o gênero se construir. E aí surgem as complexidades do ser humano, porque o ser humano é complexo, o ser humano é plural, o ser humano é diverso. Mas pode continuar, eu lembro de falar as coisas. Pensando que no gênero ele seria justamente isso, essa relação com tanto com o que aparece, né? Quanto com a forma como a pessoa se sente e se identifica, né? Porque daí é aqui que ele vai separar entre expressão e identidade de gênero. Mas o gênero ele tem muito mais a ver com quem você sente, tipo, como você sente que você é e com o que você se identifica e a forma como você gostaria de se expressar. E não Isso. necessariamente, isso eu acho muito interessante falar, que não necessariamente o gênero vai condizer com o sexo, e não necessariamente a identidade de gênero vai condizer também com a expressão de gênero. O normal é que aconteça, tipo, o normal, o comum, numericamente falando, estatisticamente falando, é que aconteça, sim. Mas pode acontecer de não acontecer também. Quando a gente fala de normal, a gente falou tanto de patologizante, tem sempre o discurso, não, o que é o normal? E o normal, ele não é errado. Não é errado no sentido de, como tu falou, numericamente. Quando nós falamos da homossexualidade, ela é anormal, de um ponto de vista estatístico, ela está tá numa anormalidade da curva, né? Ela não é Isso. estatisticamente normal em relação à estatística de heterossexuais. Então, nesse sentido, tá ok. Mas a gente sabe que esse normal é utilizado em outro contexto. Só para Sim, um parênteses. só para dar um parênteses aqui para o negócio aqui é completo, né, Ju? A informação vem do começo ao fim. E agora a coisa começa a ficar boa. Quando tu fala de que uma coisa não corresponde necessariamente à outra. Por quê? Dentro de expressão barra papel de gênero. Que expressão vai dizer masculino, feminino e andrógeno. Masculino, feminino e andrógeno. Diz muito respeito aos papéis de gênero. Lembra quando eu falei do bebê ainda antes de nascer, que é atribuído a ele um gênero? É atribuído principalmente um papel de gênero. O que, que se espera naquela cultura que um masculino exerça nas diferentes possibilidades de vida que essa pessoa vai ter, trabalho, família, constituição ou não de família, e o que, que é esperado de um feminino, né? Aquela cultura que o sujeito está inserido. Então, o gênero diz muito respeito a isso. Então, não tem uma briga com o biológico, não tem uma negação do aspecto biológico. O aspecto biológico é a soma, é o somático que dá Uhum, amparo para o restante acontecer. sim, Aí, as brigas e as polêmicas se dão pela visão binária de gênero, de sexo, do macho fêmea, logo vai colar com masculino e feminino, quando a realidade não é essa. Não é nem
uma ideologia, uma teoria, uma filosofia, é a realidade das pessoas, é a vida das pessoas. Sempre que a gente fala disso, eu falo sempre assim, é para além de conceito, né? A gente está falando das vivências de pessoas. A gente tá Então, falando de daqui a pouco cruzar a rua e encontrar uma pessoa assim e saber, e assim, a gente tá falando aqui de conceitos, a gente tá explicando eles, mas a ideia, assim, a gente não é obrigado a saber tudo, a gente não é obrigado a saber exatamente o que significa cada conceito. Mas quando a gente tem uma uhum, noção, assim, disso, a gente consegue conviver com isso melhor, porque a gente consegue olhar e isso não é tão desconfortável, isso não bate na gente de um jeito tão forte, tão desconfortável. Então, só parênteses de novo aqui, abrindo mais um parênteses, para explicar por que a gente está falando disso, porque é esse negócio de levar isso aqui um pouco para a vida, para entender realmente como é que funciona essas coisas. uhum. Quando tu falou isso de quando não bate, né? Então, se bater, se incomodar, leva para terapia, né? Como diria Não é? o Drauzio Varela, o que te incomoda, vamos dar uma olhada aí para isso. Tem o vídeo da, Mas tem o vídeo da Judy que ela fala, bateu, pegou, pega que é teu. Acho que é um negócio assim que ela fala. Bateu, maravilhoso, bateu em ti, cara, só pega, baixa a cabeça e tá, é meu, vou olhar isso aqui depois. Porque em vou olhar parte para é isso, isso. né? É. Então agora a gente tá, eu tô falando aqui, mas eu tô pensando que esse negócio termina, eu não sei mexer nisso aqui, Bianca. Eu já falei que a experiência da live é você. Então se a gente tá falando e esse negócio termina, como que funciona? Ele vai terminar, aí vai aparecer um quadrinho e você vai apertar em salvar no IGTV, daí vai abrir no IGTV. Ai, Deus, já entra numa nova live, o pessoal já Já fica abre uma ali. nova, entra aqui e a gente já volta assim. Um adendo Tá. ali, eu estava falando da expressão de gênero, que tem ali o masculino e feminino, e quando a gente fala exatamente de expressão de gênero, eu acho que esse masculino e feminino pega muito daí nessa forma realmente de expressar, porque quando você vai numa loja, você procura uma roupa feminina ou uma roupa masculina. E é aqui que está a expressão de gênero. E é isso, e é assim que ela aparece também na tua vida, nessas coisas muito simples, você comprar um sapato feminino e masculino. Porque é a forma como você se identifica. Porque isso é muito organizativo, assim, não sei se essa palavra existe, mas ele é muito organizador na nossa mente, assim, agora os mentalistas aí vai ter uma questão, né? Na nossa mente, vou usar essa palavra. É muito organizador das coisas. Tu bate o olho, tu identifica e tu sabe lidar com aquilo. Algumas Uhum. pessoas batem o olho em mim e não identificam. Essa é uma experiência pessoal que muitas pessoas sabem, eu compartilho assim, sem muita neura. É engraçado. E aí a gente vai entrando no conceito de andrógeno, que está dentro de expressão. Quem já assistiu aqui, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris? É super famosinho, né? Tem um dos episódios que o Chris tem um colega de. Uma colega, seria uma colega de turma, de sala, que é andrógeno, né? E aí o Julius dá uma lição de moral, né? Dizendo que tem que respeitar. E, que era um menino que ia para a escola com saia, com cabelo comprido e com roupas consideradas femininas, mas um pouco misturado com o masculino. Então, é essa expressão, a maneira como a pessoa se mostra e para o mundo, assim, e vive aquilo que ela realmente sente pertencente dentro do corpo dela. E não só dentro Uhum. do corpo dela, como da roupa, assim. Porque a questão da roupa é muito importante. A gente fala que roupa não importa, mas roupa importa. Porque roupa A mostra o gente que você fala, é. a gente tem muito introjetado, assim, muito na nossa cabeça, que essa parte física e de beleza não importa, mas importa, a imagem importa, a gente escolhe a roupa que a gente vai usar durante o dia porque a gente se importa com isso, porque a gente quer passar uma imagem. E essa imagem que eu quero passar, por exemplo, que para mim é muito clara, para algumas pessoas não é. E para algumas pessoas não vai condizer exatamente com o que a gente falou antes do sexo biológico, né? Exatamente. E aí, a gente se depara com a outra questão, que é a identidade. Tudo que a gente falou agora é expressão. Né? Como aquela pessoa expressa, por exemplo, na roupa. Por exemplo, na roupa, por exemplo, no cabelo, né? Uhum. Ainda estamos dentro de gênero. Vamos nortear o nosso raciocínio. Agora a gente está falando de Gênero. identidade. Estamos nessa fileira do meio. Isso. O que é a Estamos aqui. identidade? Olha ali, Bianca didática. O que é a identidade de Uma gênero? lousa, eu vou colocar uma lousa aqui agora. Né? Dá para fazer. A gente tem três coisas, de novo, na identidade. A gente tem homem, mulher e transgênero. Acho que a Bianca travou e voltou. Travei.
Voltei? Abre a live aí e vê se eu tô travada. Voltei? Deu boa? Então tá bom. Sim. O que a gente estava Tá, então falando? tá tudo certo. Homem, mulher e transgênero. A tua equipe técnica tá Homem, mulher e ok? identidade. Isso. Tu me ouve? Escuta, tu me escuta? Sim, deu um pequeno delay aqui dentro só. É, acho que foi a gente que travou agora, mas enfim. É, Estamos falando de a gente identidade tem de gênero. isso, Ainda dentro do gênero. homem, homem, mulher e transgênero. Isso. É a identificação pessoal, identificação interna do que seja homem, do que seja mulher, e aí vai construindo. Vamos voltar para a dimensão anterior. Sexo. Vamos pegar o exemplo macho. Macho designa o quê? A designação biológica daquele que nasceu com a genitália pênis. Convencionou-se chamar de pênis, convencionou-se chamar de macho, e é isso que nós temos. Nasceu com isso. Foi para o gênero, e a expressão de gênero é masculina. É masculino. Ele tá o quê? Cisgênero. A gente já inclui um conceito novo. Um novo conceito. Muitas pessoas confundem o que é o cisgênero. Cisgênero, diferente do transgênero, agora de identidade, é quando existe a congruência do, do biológico Sexo. com o gênero, do sexo biológico com o gênero, que foi atribuído e que é compreendido como tal naquela concepção social. Então, pênis macho masculino, temos o homem. Aí a gente já caminhou pelas três dimensões. Macho, né, genitália masculina, pênis, expressão masculino, identidade homem. E Isso. aí, a gente, quando eu falo que isso é polêmica, porque as pessoas dizem, já cheguei a ouvir, falar assim, hoje não pode ser errado ser homem. Eu falei, gente, como assim? A questão é que não tem problema nenhum, entendeu? Se você tem essa congruência, se você é cisgênero, não tem problema nenhum. O problema tá quando aqueles que fogem da norma, naquela que a gente falou, quando essas pessoas surgem, as que não colam uma coisa com a outra, são excluídas, são discriminadas. Esse que é o problema. E aí por isso que a gente fala disso. Sempre bom deixar isso frisado, né? Sim, acho importante ressaltar que não é porque quando a gente fala muito sobre isso, parece que a gente também puxa um pouco para esse lado de, ai, vamos valorizar isso aqui. Mas não é o Uhum. desvalorizar o que a gente é, né? É justamente é justamente para conhecimento, é justamente para que todo mundo se sinta no mesmo degrau, que todo mundo esteja andando do mesmo, saindo do mesmo ponto, andando a partir da mesma situação. Exatamente. Se a gente fala de diversidade, a diversidade inclui isso aí tudo, Sim. né? Josi, Tá. eu acho que antes de iniciar, acho que a gente tem que explicar melhor o que é o transgênero, dar Isso, a um gente tem que exemplo, voltar para esse assim. contexto. Eu Mas achei que acho tu que ia falar meio encerramos aqui e começamos uma finalizar. nova. O que tu acha? Eu acho que logo vai travado e a gente vai ficar Vai com uma cara travar. assim, travado. Então tá bom. Pessoal, só um minutinho, a gente já volta aqui, fechou? Agora vai meu processo de salvar esse negócio aqui e a gente volta para Vai dar falar boa, ainda Josi. de Qualquer coisa gênero você print e faz. e aí de transgênero. Orientação. Isso. Isso. E aí, orientação. Vou encerrar e aí eu faço o processo novamente, né? Isso. Ó, tá 30 segundos finais. Foi um Ah, prazer, então tá Bianca. bom. Até daqui 2 minutos. Foi um prazer até aqui um minutinho. Até mais. Ai, não sei como é que fecha.